Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz do nosso Criador. Esteja presente o Criador no coração de cada um de vocês e seus familiares. Que a sua paz esteja presente. Estejam com Shalom Bait. Shalom Bait quer dizer paz no lar, ok? Paz no lar, que o Eterno esteja com vocês. Eu quero falar com vocês uma coisa que é muito importante, nós conhecermos tudo da Escritura, né? E Jerusalém tem uma importância tremenda na Escritura Sagrada. Ela é mencionada muitas vezes. E ela já existia antes, né? Quando era Salém. Vocês estão lembrados que o Abraão, ele foi até Salém. E ele se encontrou com o rei de Salém, que era Melquisedeque, ou Malquisedeque, né? Ok? E muita gente às vezes confunde que esse era o nome do rei. Não, não era o nome do rei. Melquisedeque, ou Malquisedeque, como alguns gostam de falar também, né? Então, Melquisedeque é o nome da ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal Melquisedeque. Ok? Existe uma discussão entre sábios há muitos e muitos anos, né? E existem uns que concordam, os que não concordam, mas os que mais concordam, existe um número muito maior que concorda que Shem, um dos filhos de Noé, era o rei de Salém, aquele que levou pão e vinho até Abraão, tá bom? Então, são estudos especulativos que há muitos anos, muitos e muitos anos, já passa, são milhares de anos, né? Que se discutem, ok? Isso prova o quanto nós somos pequeninos diante do Criador, né? A palavra do Criador está aí, e o homem, ele estuda, mas algumas coisas não chega à conclusão, se aproxima, mas debatem. E isso é importante. Debatem, não são inimigos. Há milhares de anos vem debatendo. Então existem coisas que nós só vamos ver no final mesmo, ok? Jerusalém, nossos pés permanecem dentro dos seus portões. Ó Jerusalém, Jerusalém construiu uma cidade unida para a qual as tribos fariam a peregrinação, as tribos do Eterno, como foi ordenado a Israel, para louvar o nome do Eterno. Lá estavam os tronos do julgamento, tronos da casa de Davi. E a Escritura nos diz, ore pelo bem-estar de Jerusalém. Algumas traduções falam, orem pela paz de Jerusalém. Que aqueles que te amam estejam em paz. Livro dos Salmos, capítulo 122, versos de 2 a 6. Jerusalém é mencionada mais de 600 vezes na Bíblia hebraica. Há um ensino judaico de que Jerusalém, chamada Yerushalayim, a pronúncia em hebraico, né? Que é em hebraico, tem 70 nomes. Sião e Moriá são dois nomes alternativos comumente usados. Yerushalayim é uma combinação de Iere, a palavra hebraica que significa ele verá. E Salém, ou Shalem, a cidade associada ao rei Melquisedeque, da ordem Melquisedeque, que era o rei e era o sacerdote, né? E o rei Melquisedeque, que era o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era um sacerdote do Eterno Altíssimo. Gênesis capítulo 14, verso 18. Vocês notaram que antes de existir o templo, já existia uma ordem sacerdotal em Salém, que é a própria Jerusalém. Ok? Vocês viram que Deus, quando chamou Abraão, já existia sacerdotes que faziam serviços para o Eterno em Salém. Muitas pessoas não pensam nisso. E Abraão então sabia o seu destino exato, onde ele tinha que ir. E Abraão chegou lá e entregou todos os dízimos na mão do rei de Salém. Amém? A Jerusalém antiga já foi chamada de Jebus, e era habitada pelos jebuseus, por isso é chamada Jebus. Como este versículo do livro de Juízes ilustra, presta atenção. Mas o homem se recusou a passar a noite
Ele partiu e viajou até as vizinhanças de Jebus, isto é, Jerusalém. Ele tinha consigo um par de jumentos carregados e sua concubina estava com ele. Juízes capítulo 19, verso 10. Ok? Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. O domínio sobre Jerusalém mudou de mãos dezenas de vezes e a cidade, junto com o templo sagrado, foi destruída 2 vezes. Uma vez foi em 586 AEC, por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e novamente em 70 por Roma. De 70 até 1948, Jerusalém foi controlada por uma série de impérios. Na história moderna, o domínio sobre Jerusalém foi detido pelo Império Otomano em 1516, até o início do mandato britânico em 1917. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou o plano de partição, concedendo ao povo judeu o domínio sobre parte de Jerusalém. Pela primeira vez em 2000 anos, a ONU reconheceu isso, ok? Há uma rua em Jerusalém conhecida como Kaftet Ben-November, que significa literalmente 29 de novembro, em homenagem a esta data importante. E nós vemos hoje que a ONU aprova hoje totalmente ao contrário do que ela tinha aprovado aqui, que tem até homenagem. Vocês estão vendo? Jerusalém foi reunificada e a Cidade Velha foi devolvida nas mãos dos judeus em junho de 1967, como resultado da Guerra dos 6 Dias. Israel celebra esta reunificação em Yom Yerushalayim, que quer dizer o dia de Jerusalém. Todos os anos em 28 de Iyar, no calendário hebraico, que é maio e junho, ok? Jerusalém é a capital do Estado de Israel, com mais de 9 milhões de habitantes. Desculpe. Destes, 64% são judeus, 34% são muçulmanos e 2% são cristãos. Ok? Existe uma profecia que ali estariam representados todos os povos do mundo. Jerusalém, e mais especificamente o Monte do Templo, está destinada a ser o lar do terceiro templo sagrado. Desculpem, a garganta está daquele jeito de novo. Muitas das notícias de hoje sobre Jerusalém, podem ser entendidas à luz destes versículos do profeta Zacarias. Eis que eu farei de Jerusalém uma tigela de bobina para todos os povos ao redor, e Yehudá, que é Judá, será acompanhada no cerco a Jerusalém, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela. Naquele dia, ao final, naquele dia, farei Yerushalayim, ou Jerusalém, uma pedra para ser levantada por todos os povos. Todos os que a levantarem ferirão a si mesmos, ok? Todos que forem contra acabarão atacando a si próprios. Zacarias capítulo 12, verso 2 a 3. Uma tigela enrolada é mais claramente entendida como uma xícara de veneno. Assim como Zacarias profetizou, Jerusalém é um cálice de veneno, é uma pedra pesada, é uma dor de cabeça política para grande parte do mundo. No entanto, é precisamente o epicentro para aquelas nações que amam a Deus, amam Jerusalém e a honraram
nos últimos anos. Nós vemos que Israel é um paizinho pequeno, Jerusalém é uma cidade pequena, mas vocês veem que o mundo inteiro se incomoda, mexe com o mundo inteiro, é incrível. Nós estamos vendo que isso é profético e está aqui, certo? A profecia bem clara. Hoje, Jerusalém é notícia diariamente. Em 2018, o presidente Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e outros países estão seguindo o exemplo. O governo palestino afirma que romperá os laços com qualquer país que o faça, e muitos países sucumbiram a esta pressão e tomaram uma posição firme contra a soberania judaica sobre Jerusalém. Existem descobertas arqueológicas incríveis, descobertas em Jerusalém regularmente, que provam que a cidade era a antiga capital de Israel. Até os arqueólogos comprovam isso. O profeta Isaías ensinou que Jerusalém será uma casa de oração para todas as nações. Por isso é que mexe com todas as nações. O que o Criador diz: eu os trarei ao meu monte sagrado e os deixarei alegrar na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão bem-vindos em meu altar, pois a minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Livro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Em cumprimento parcial dessa profecia, o Estado judeu deu as boas-vindas a visitantes cristãos na cidade sagrada. Todos os anos, os cristãos vão lá em Jerusalém comemorar a festa dos tabernáculos. Milhares de peregrinos cristãos do mundo todo vão para Jerusalém todos os anos. Que maravilha, não? Isso mostra mais uma vez que cristãos e judeus estão cada vez se unindo mais. E as forças do mal não querem isso, né? Jerusalém em profecia. Embora muitas das profecias sobre a reconstrução de Jerusalém tenham começado a se cumprir nas últimas décadas, a visão dos dias finais, do fim para Jerusalém, está apenas no horizonte. A profecia de Isaías, que em hebraico fala Ishayahu, tá? De que as mensagens atemporais da Escritura virão de Jerusalém, está começando a acontecer. Essa profecia está começando a se cumprir. E muitos povos irão e dirão: venha, vamos subir ao monte do Eterno, para a casa do Criador de Israel, para que ele nos instrua em seus caminhos e que possamos andar em seus caminhos, pois a instrução virá de Sion, a palavra do Eterno virá de Jerusalém. Isaías capítulo 2, verso 3, ok? A palavra Torá, que é o livro sagrado judaico, né? Que o cristianismo vê como Antigo Testamento, ok? A palavra Torá, ela significa instrução, ok? Pois o versículo aqui ele diz: pois a instrução virá de Sion, a Torá virá de Sion, a palavra do Eterno virá de Jerusalém. Amém? A Bíblia diz que o terceiro templo será construído em Jerusalém. Ele me trouxe em visões do Eterno para a terra de Israel, e ele me colocou em uma montanha muito alta, na qual parecia haver o contorno de uma cidade ao sul. Ezequiel capítulo 40, verso 2. O profeta Zacarias ensinou que o Mashiach entraria, né, em Jerusalém montado em um jumento. Amém?
Alegre-se muito. Então, só antes de eu ler o texto aqui, vocês viram como fica próximo cristãos e judeus? Mais um texto que nos aproxima, as pessoas não enxergam essa proximidade. Os cristãos vê o cumprimento dessa profecia em Jesus, quando ele mandou buscarem um jumento e ele entrou na cidade de Jerusalém. Vocês conhecem essa passagem, né? E o texto de Zacarias, que o povo judeu sempre anuncia, é da entrada do Messias, entrando na cidade de Jerusalém, montado em um jumento. Alegre-se muito, de Sião, grite justo, Jerusalém, seu rei está vindo para você, ele é vitorioso, triunfante, ainda humilde, montado em um asno, ou um jumento, né? Em um burrinho, parido por uma jumenta. Zacarias capítulo 9, verso 9. Jerusalém é de fato uma cidade como nenhuma outra, com um passado bíblico incomparável, um presente vibrante e um futuro glorioso. Amém? Vocês viram que a Bíblia, sendo estudada, nós vamos tomando conhecimento da aproximação do tempo final, através do cumprimento de profecias, que nós estamos vendo claramente à nossa frente. Profecias se cumprindo, Jerusalém sendo disputada, como diz a Bíblia, e aos poucos Jerusalém vai sendo unida, vai chegar um momento em que todos, de comum acordo, vão dizer, olha, Jerusalém é para todos os povos do mundo, por causa do templo que está ali. E a Escritura diz que o templo é eterno, será eternamente ali naquele lugar. É bíblico, né? Então nós estamos vendo que o final se aproxima. As profecias estão se cumprindo. E isso é uma maravilha. Porque nós estamos vendo tanta turbulência no mundo, mas isso não pode nos assustar. Por quê? Porque todo aquele que tem conhecimento da Escritura já sabe que isso tem que acontecer. E há muito tempo nós já sabemos. Mas Deus sempre dá escape. Por isso é importante a oração. Quando você ora, mesmo em meio a toda a turbulência, Deus te dá um escape. Quer um exemplo? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ok? Isso é uma prova de que Deus fala. Eu faço cumprir as profecias e você anda seguro, firme, protegido, mesmo no meio de toda essa tribulação. Confia. Ore. É importante a oração. É a chave. Uma vez um pastor falou para mim, isso aí é verdade. É a chave de todo crente. A chave de quem confia é a chave da vitória. A oração. Ore constantemente. Que o Eterno te abençoe, guarde. Mais um estudo que fizemos, tomar conhecimento de alguma coisa sobre Jerusalém, que é importante para todos os povos do mundo. E em breve, nossa redenção está aí às portas, estaremos juntos, abraçados, e quem sabe lembrar, falar, puxa, as brigas acabaram, acabou tudo, estamos em paz. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, e a toda a sua casa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo aprendizado que eu tenho com vocês aqui. Vocês são demais. Eu recebo aqui muita ajuda, muita. Pessoas maravilhosas. Obrigado pelo carinho de vocês. E desculpem, né, a minha pequenez. Tenho muito que aprender, mas com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês, vamos lá. Vamos seguir o nosso caminho. Shalom, forte abraço.